Olá, olá, minha gente querida. Estamos começando então a primeira aula do curso básico de Filosofia Sistêmica, formação de representantes das novas constelações familiares, sistêmicas e quânticas. Certo? Então, eu vou iniciar falando para vocês como que será a estrutura das nossas aulas. Inicialmente, nós teremos 10 aulas, que são o que a gente chama de básico, para a gente poder passar todo esse conhecimento, essas informações sobre o básico da ferramenta das constelações familiares, sistêmicas e quânticas, para que todos possam acompanhar. E aí, a partir destas 10, ou antes até, se tu fores convidado, se já tiver um conhecimento mais aprofundado, também vai ter a opção de participar do grupo de estudos sistêmicos que já acontece há 2 anos na online, de forma presencial e online, às quintas-feiras à noite, certo? Então, quem estiver participando destas primeiras aulas já poderá, de alguma maneira, entrar e tendo uma base mínima que a gente possa considerar que vá desenvolver o seu processo de autoconhecimento dentro do grupo, ok? Então, a estrutura das aulas vão acontecer assim. Inicialmente, eu recebo todas as pessoas que vêm, já recebi as pessoas nesse grupo, tá? No dia de hoje, que estão ao vivo, e conhecendo os que chegaram novos, para saber mais ou menos o que conhece sobre as constelações familiares, se já vivenciou ou não, ok? Depois deste momento de apresentação, a gente inicia a gravação, que daí vai ficar disponível, né, para todos e outras pessoas que não participam diretamente do grupo, mas que vierem a se integrar. E esta primeira hora, então, onde eu vou trazer o conceito mais específico sobre cada um dos temas. E, ao final desta hora, para-se a gravação, tá? Termina a aula, ela fica gravada e vai ser disponibilizada, e as pessoas que estão no dia vão fazer os exercícios práticos, que consistem em visualizações, meditações e movimentos sistêmicos, para que a gente tenha o conhecimento conceitual, teórico, e vá também fazendo práticas, onde tu já vai ter, de alguma maneira, um crescimento, né? Tu vai conhecendo e praticando, praticando e conhecendo. Não para. Para quem está dentro deste campo, para quem está hoje apenas conhecendo, saiba que nós não paramos de estudar. O conhecimento é bárbaro, é fantástico, e também eu estimulo a participarem de grupos de constelação presenciais, a fazerem constelações, tanto presencial, fazer constelação individual, fazer constelação online, participar de grupos de constelação online também, porque nesse grupo da quinta-noite, no grupo de estudo sistêmico, nós também fazemos constelações em grupo de forma online. Tudo isso está disponível para nós hoje e nós já fizemos e já praticamos, certo? Então, depois da aula gravada, a gente faz esses exercícios a partir do tema que a gente estiver trabalhando, do nível que a gente sente
né, para ter experiências iniciais, para quem nunca teve, né, a gente vai introduzindo cada um nessas experiências e vai aprofundando a partir de temas da nossa realidade que estão nos tocando, a partir de questões pessoais que as pessoas, os alunos, estiverem participando, e essas questões a gente vai abordando a partir de movimentos sistêmicos e de exercícios, certo? Então, a aula já traz isso, já garante isso, a gente entrega este caminho, né, de estudos e práticas para cada um de vocês. Beleza? Então, essa é mais ou menos a ideia da estrutura das aulas. O que nós trabalharemos nesses 10 encontros? Vamos lá. Conteúdo a ser desenvolvido. A aula de hoje será a origem das constelações e ferramentas terapêuticas que formatam ela, que contribuíram para a sua formatação. Aula 2, ordens do amor, trazidas por Bert Hellinger, e forças do amor, já desenvolvidas por Brigitte Champetier de Ribes. Na terceira aula, a gente vai abordar o conceito de boa e má consciência, que são os 3 níveis da consciência que foi desenvolvida na construção das constelações familiares, inicialmente pelo Bert Hellinger e aprofundada pela Brigitte, e que são muito importantes e fundamentais para compreender por que a gente tem determinados conflitos, determinadas dificuldades. Na quarta aula, o sistema familiar e campos de informação, que são os campos mórficos, o campo da forma, que abarca todos os seres do nosso planeta, e os campos de forma genéticos, que são morfogenéticos, estão relacionados com a nossa história familiar, com os nossos ancestrais especificamente. Na quinta aula, teoria geral dos sistemas, fenomenologia, epigenética e um pouco de física quântica, né? Na medida daquilo que a gente utiliza a física quântica, né? Não é aula de física quântica, é só trazendo o que as constelações utilizam enquanto o conceito da física quântica. Na sexta aula, o formato das novas constelações familiares sistêmicas e quânticas, tá? Que são diferentes das antigas constelações familiares, certo? Que é para entender qual a diferença entre as primeiras, tradicionais, e as recentes, as novas, sistêmicas e quânticas, onde a gente vai falar sobre as constelações visuais, constelação individual, em grupo e movimentos sistêmicos. Na sétima aula, a diferença das antigas constelações sistêmicas e quânticas, das antigas para as novas constelações sistêmicas e quânticas, tá? A gente vai aprofundar, né, tanto o formato na aula anterior, como a diferença entre as antigas e as novas. A função do constelador e dos representantes em grupo. Esse é o tema da oitava aula. Na nona, a formação de representantes, especificamente, que é o que a gente vai falar um pouco rapidamente aqui, antes de entrar na origem, tá? E depois a gente vai aprofundar o que é o guia, o centramento, o estado de presença e a conexão com algo maior. E por último, na décima aula, AT, análise transacional, e CNV, comunicação não violenta, que são ferramentas muito importantes e fundamentais para o desenvolvimento, tá? Então, eu estou, então, já na etapa de gravação, ok? Recebendo aí mais uma pessoa que está entrando, então eu vou continuar no que eu estava enquanto caminho da nossa aula.
Antes de entrar na origem e história, eu vou falar sobre o que é o representante, certo? Que é o propósito maior deste curso básico. Os representantes são as pessoas que vão estar no grupo e participando, tá, diretamente dentro de uma constelação familiar. Eu sempre digo que é um presente muito grande estar num grupo e ser chamado pelo campo ou pelo constelador para participar de um grupo. E participar significa estar a serviço por amor da cura e da reconciliação daquela pessoa que está constelando, ok? Quando a gente está fazendo exercícios de movimentos sistêmicos, todos vão representando, vão sabendo o funcionamento, porque ele tem a estrutura de uma constelação e funciona como uma constelação, certo? Mas a gente chama de movimento sistêmico. Então, o representante é essa pessoa que pode, né, ela pode representar o próprio cliente que está constelando, o problema ou a dificuldade ou a pessoa que está envolvida nesta dificuldade, os familiares, os ancestrais, e também a gente pode colocar o que é o conflito. Por exemplo, a gente pode botar o próprio conflito, certo? A gente pode botar o que essa pessoa está buscando reconciliação com algo, a gente pode botar esse algo e botar ali a reconciliação. Se quer, dentro de uma relação de casal, por exemplo, a harmonia, a gente vai botar a harmonia na relação. E alguém pode representar a harmonia da relação. Só para ter um exemplo prático sobre o que é representar dentro de um grupo de constelação. Também a pessoa pode ser chamada a representar uma emoção, a raiva, o medo, o ódio, a repulsa, a atração. Também pode representar as enfermidades, doenças, pode representar uma empresa, os clientes, a diretoria, pode representar uma escola, os professores, os alunos, pode-se botar a representação, por exemplo, de uma força da natureza, certo? Pode-se representar cidades, pode-se representar conceitos. Então, dentro de uma constelação familiar, o campo vai definir o que deve ter representante. Muitas vezes, numa constelação, ela começa a travar ou não anda quando ela está pedindo que algo entre no campo. O que é esse algo? Alguma informação que precisa ser vista. Pode se representar, por exemplo, pessoas mortas também, né? Abortos em campos de mortos. Os campos de informação. Muitas vezes a gente está preso a campos de limitação, né? Que são forças muito grandes, por exemplo, o campo das pessoas que têm raiva de política, né? Aí alguém pode representar esse campo e ver, essa força precisa ser vista e precisa ser respeitada, porque tu estás preso nela. E quando tu respeita um campo, que ele tem uma força muito grande, uma meta, né? Uma meta-emoção, uma meta-estrutura emocional, uma força muito grande, quando aparece num campo, numa constelação, é para que isso seja visto, honrado, e que tu possa se liberar deste campo, mesmo sabendo que a gente vai pertencer sempre a esses campos que nós, na qual fazemos parte. Então, a gente pode representar absolutamente tudo, certo? E aí eu vou entrar mais especificamente, né, quando a gente for falar na aula específica sobre o que é ser representante. Ok? Então, dito isso como uma introdução, vamos lá. A origem
e a história das constelações familiares e as ferramentas que a compõem. A origem a gente já sabe, mas a gente gosta sempre de trazer o básico sobre a origem, né? Ela foi no meados do século 70 e 80, década de 70 e 80 do século passado, o alemão Bert Hellinger, ele desenvolve, ele cria toda uma metodologia e ela transcende. Inicialmente ele fazia só, né, num consultório com uma pessoa, aí ele percebe que e isso está relacionado com grupos, e se a gente fizer em grupo, isso, a cura e a reconciliação, ela se potencializa e atinge mais pessoas. E ela se constituiu inicialmente dentro de um modelo mais de atendimento, depois ela toma esse formato de grupo. E nesse sentido, ela se estabelece como uma ferramenta terapêutica, com uma abordagem sistêmica e fenomenológica, a partir dos temas que impedem, dos temas e das questões que impedem o fluxo do amor, entendendo o amor aqui como fluxo vital da energia de vida, né? E que pode impedir que essa vida continue. Então, isso cria problemas e cria desordem a nível oculto. E sabendo, nesse sentido, que todas as nossas relações familiares, com não só os vivos, mas também com os mortos que vieram antes, elas determinam muito a realidade que a gente vive hoje. Então, para esta construção toda desta ferramenta, o Bert Hellinger ele foi buscar muitos conhecimentos, ele foi trazendo para a vida dele profissional muitos conhecimentos. Um deles, a fenomenologia, que inclusive a gente concebe a origem da fenomenologia em 2.500 anos atrás, nas práticas budistas. Ela é o estudo de um conjunto de fenômenos e como esses fenômenos se manifestam, seja através do tempo ou do espaço. É uma matéria que consiste em estudar a essência das coisas e como são percebidas no mundo. Na psicologia, a fenomenologia baseia assim um método que busca entender a vivência do paciente. Né? Paciente é um termo usado na psicologia, nós não usamos paciente, nós usamos clientes constelados, mas ela busca entender a vivência destes pacientes no mundo em que vivem, o contexto, além de compreender como esses pacientes percebem o mundo à sua volta. Tá? Então, a fenomenologia ela deu base para essa ideia de que, mesmo que a gente conceba muitos caminhos e entenda muitos conceitos e ferramentas, a gente tem que deixar isso num segundo plano e estar disponível para o fenômeno que aparece, que se estabelece quando a gente abre uma constelação, certo? Porque ele é único e ele vai estar acontecendo naquele momento. Outra ferramenta, esculturas familiares, da Virginia Satir. Trata-se de uma representação espacial dos relacionamentos que evidencia uma estrutura familiar e o olhar de cada membro sobre a sua família, certo? Isso vem aí mais, né, do século passado, do século XX, esse estudo das esculturas familiares. Outra ferramenta que é pouco conhecida, mas dentro da área, por exemplo, da arte, a gente conhece, da arte da psicologia, que é o psicodrama, do Jacob Levi Moreno. O psicodrama é um método de pesquisa e intervenção nas relações interpessoais, nos grupos, entre os grupos e de uma pessoa consigo mesma através da ação. É como se a gente fizesse uma cena, né, e trouxesse essas personagens que fazem parte daquele drama que é o que o cliente traz.
certo? Então, seria como dramatizar a questão, de novo, trazer a cena para entender e, poder, e através da ação, né, da pessoa entrar no seu papel, né, de poder olhar para aquilo e poder ressignificar e poder mudar o roteiro daquela história, que é a sua história de vida. Ok? Outra ferramenta, terapia familiar transgeracional. Nós vamos lidar com mais do que só as informações de uma geração. Né? Muitas vezes a gente está lidando, por exemplo, com conhecimentos transgeracionais, né? Que vêm de uma geração para outra. Se na geração passada teve muita opressão ao feminino, né? A geração que vem depois, ela pode vir como uma forma de, de buscar uma reparação, certo? Uma reparação sobre aquilo que foi causado. Então, é o efeito transgeracional. E também chamada de terapia contextual. Diz que os acontecimentos têm estruturas que se repetem regularmente, funcionando como leis nas histórias familiares. E que os relacionamentos são determinados por uma dinâmica ética existencial. Ok? Então, a cultura determina muito estas questões que vão de uma geração a outra como padrões de repetição. Isso dentro da terapia familiar transgeracional. A ferramenta que eu considero muito, muito importante, que é a teoria geral do sistema, certo? Essa teoria, ela vem da área da administração, que é uma teoria que desenvolve a lei fundamental de que a família é uma unidade interativa, afetada por gerações passadas, operando segundo os princípios que o todo é maior do que a soma das partes, né? Um conceito muito próximo de sinergia. E também um princípio de que todos os elementos de um sistema são interdependentes, né? Vamos lembrar aqui, rapidamente, que nós somos um ser humano, né? Então, o ser humano tem o sistema corpo físico, o sistema corpo de energia, o sistema corpo espiritual, conforme vários conceitos, né? E cada um dessas partes, né, vão constituindo o que é o todo, que ele é sempre maior do que ela. E esses elementos são interdependentes, né? O sistema sanguíneo, muscular, ósseo, venoso, o sistema respiratório, eles são todos partes de um mesmo sistema corpo físico, e eles são interdependentes, eles funcionam assim, certo? Fica claro assim para entender, né? Outra ferramenta que também constitui a estrutura das constelações familiares é a terapia familiar estrutural, né, de Salvador Minuchin. Essa prática terapêutica, ela elucida os conceitos básicos de uma estrutura familiar sadia. O autor, junto com outros pesquisadores na época, concluiu que os problemas envolvem a família na sua totalidade, e não somente o indivíduo, e que há uma repetição de padrões de uma geração para outra. Então, já vai entrando aí, né, nessa... a gente pode ver que tem estruturas que vão se repetindo de ferramentas que são muito próximas, né, são muito próximas da terapia familiar transgeracional, certo? Então, a terapia familiar estrutural é a ideia que depois vai vir, que vai trazer, embasar o conceito de que não existe cura individual. A pessoa está ali buscando aliviar algum sofrimento seu ou reordenar algo seu, mas ela está a serviço do sistema familiar dela. Então, ela não sabe, a grande maioria não sabe, que ela está a serviço. Quando ela cura isso nela, isso está curando o seu sistema. Todos se favorecem no seu sistema familiar de uma forma direta. E, de alguma maneira, se a gente pensar assim, se uma pessoa dentro de uma família
gerando uma cura, buscando uma cura, uma reparação, uma reconciliação, isso vai reverberar em todos desta família, todos que convivem e se relacionam com essa família também vão ser beneficiados, porque essa família melhor estruturada e mais sadia vai se reverberar também na sociedade e no mundo que a gente vive. Ok? Isso é bem interessante, né? Uma outra ferramenta é a teoria dos campos mórficos e morfogenéticos, de Rupert Sheldrake. O Rupert Sheldrake é um biólogo inglês contemporâneo, certo? Que ele contribuiu para a compreensão, e contribui ainda, está vivo e atuante, sobre os campos de forma. Você já deve ter ouvido em forma pensamento, né? Quer dizer, o pensamento é uma energia, o pensamento não é uma energia, tá? Mas o pensamento é uma informação, mas que ele gera energia através da emoção. Então, os campos de forma seriam todas essas energias geradas por essas informações, ou padrões que formam estruturas de ordem e de como se organizam os campos de organismos vivos. Então, assim, aquela ideia do centésimo macaco, para quem já ouviu, aquela ideia de que quando vivem numa ilha, uma quantidade de macacos ali, 99, 100 macacos, arredondando, esse 99%, 99 macacos vão lá e lavar as batatas no rio para comê-las, já o centésimo vai fazer isso sem saber por que eles lavavam. E isso vai se reverberar nos outros macacos de outras ilhas, porque esse hábito ele acabou se tornando uma forma desta espécie, e ela tem inter-relação entre essas espécies. E todas as espécies também, ou todos os organismos vivos também se interrelacionam. Então, a gente vai, como eu já disse antes aqui, quando eu falei sobre campos de pertencimento e campos de liberação, né? Quando a gente tem uma raiva, usando o mesmo exemplo, né? Uma raiva dos políticos. A gente entra em sintonia com todas as pessoas que têm raiva de políticos. E aí a gente acaba pertencendo a esse campo, ficando, de alguma maneira, refém, conectado. A nossa energia vai muito para ela. E quando a gente consegue olhar com amor para esse campo, honrar e agradecer, a gente pode se liberar no sentido de perder a força que eles têm e influência sobre a nossa vida. Ok? Indo mais adiante, uma das últimas, que é o grito primal, ou terapia primal, é um trabalho psicoterapêutico, onde o paciente é encorajado a reviver e a expressar seus sentimentos básicos que podem ter sido reprimidos, e que essa cena primal pode ser revivida e ressignificada. Ela não tem muito, hoje, né, força, e não aparece muito porque ela está muito mais próxima de uma catarse. Mas no trabalho terapêutico individual ou terapia, mas de acompanhamento, você pode usar isso sim, que é uma conexão com algo que está ali, né? Se essa pessoa nunca conseguiu se expressar, e do momento que no trabalho terapêutico a gente pode chegar a acessar esse grito que está reprimido e liberá-lo, a gente libera a capacidade de expressão, né? A capacidade de liberação, de libertação desta pessoa, né? Uma das muito definidoras e importantes é a análise transacional, uma ferramenta que vem da psicologia também, desenvolvida por Eric Berne, né? E que ele descobre que muitos problemas, dificuldades e mesmo doença
dos clientes que ele tratava estavam ligadas a destinos dos membros anteriores da sua família e de seu grupo familiar, repetição de padrões, tal, tal, tal. Utiliza-se também, da análise transacional, uma representação das características básicas de funcionamento do ego, o que a gente chama de estruturas do ego, que são, né, desenvolvidas por ele, 3 estados. O estado autoridade, ou pai ou mãe, né? O estado criança e o estado adulto. É uma das ferramentas que a gente mais usa, por exemplo, no trabalho terapêutico. A análise transacional ela é muito interessante e muito poderosa para o trabalho terapêutico, e para as constelações a gente utiliza, vocês vão entender e saber os princípios que a gente utiliza quando a gente chegar mais próximo dela. E, para finalizar, eu vou trazer para vocês uma das que eu considero bastante importantes também, né? Todas têm, mas enfim, é que a experiência que o Bert Hellinger teve por 16 anos convivendo como pedagogo, né, dirigindo escola, na África com tribos Zulus. Na época, ele era ainda um missionário católico. E antes de buscar as formações dele, ele acumulou essa experiência profunda né, de vivência nessas comunidades originais, povos originais e primitivos, ditos primitivos. E ele observou que as relações e a forma como esses membros deste grupo se relacionavam estavam baseadas num respeito mútuo muito grande, um respeito de um ao outro muito profundo e um respeito a toda a sua ancestralidade. A maneira como eles tratavam as questões que afetam a integridade dos indivíduos da comunidade está relacionada com o restabelecimento dessas ordens subjetivas e ocultas, de respeito aos ancestrais e à história pessoal de cada membro desse grupo. Isso é bem interessante, né? Então, ali que ele vai construir, de alguma forma, as leis sistêmicas que ele depois foi chamar de ordens do amor, certo? Que a gente vai trabalhar muito no segundo encontro, ok? Então, assim, trazendo para vocês mais ou menos um apanhado destas teorias, dessas práticas terapêuticas, e próximas também das artísticas. Nós temos uma que eu também trago, que é importante fazer, que define muito a estrutura, mas que contribuiu muito também, que é a hipnose ericksoniana, né? De Milton Erickson. É uma abordagem naturalista, como a gente chama na psicologia, que ela utiliza a hipnose direcionada para a solução dos problemas, acreditando que todo conflito é uma tentativa natural de buscar a sua cura e a sua superação. Lembrando, as pessoas não são hipnotizadas, são recursos que esta terapia da hipnose ericksoniana utiliza. Assim como eu poderia trazer aqui para vocês a neurolinguística, por exemplo, que é uma ferramenta que também a gente usa alguns elementos dela, né? Então, muitas dessas e várias delas se interrelacionam, porque são práticas que foram também desenvolvidas ao longo da história, e uma foi trazendo base e conhecimento para outra também. Então, não existe essa categorização separada. Dito isso, espero ter sido claro para vocês, né, nesta primeira aula sobre a origem, a história e as ferramentas que compõem esta, que é a principal abordagem que eu reconheço nesse momento de cura, de reconciliação
e de reparação que está a nosso serviço no planeta neste momento. Então, né, eu quero, de alguma maneira, agradecer aqui ao grande mestre Bert Hellinger por todo esse conhecimento, por toda essa vida dedicada a sistematizar essa ferramenta maravilhosa e que sem ele a gente não poderia estar aqui falando sobre ela. Eu quero agradecer a Brigitte Champetier de Ribes, uma marroquina que vive hoje em Madrid, no Instituto de Constelações de Madrid. A gente vai colocar aí nas aulas o site dela, onde vocês podem buscar muitas informações, muitos exercícios sistêmicos, muitos vídeos, constelações gratuitas e os cursos de formação que ela dá com vários parceiros em diversos países do mundo. Ela é hoje para nós a que dá continuidade ao trabalho do Bert Hellinger, depois de que ele nos deixa, depois que ele desencarna, e ela continua dando essa formação. Ela vem no mínimo 2 vezes por ano ao Brasil, né, no sentido também dessa complementação da formação. A formação que ela dá para consteladores, pelo INSCONFA, uma parte é feita pelos consteladores aqui do Brasil que trabalham com ela, dentre estes, a minha mestra, onde eu fui formado, que é a Liane Pinto, que reside em Porto Alegre, que é uma das consteladoras que faz parte deste coletivo, desta equipe fantástica da Brigitte. E a Liane foi a primeira consteladora que me abriu assim o caminho. Eu já havia feito uma constelação antes de conhecê-la, tá? Foi com uma argentina, numa formação lá em Porto Alegre. Eu fiz uma constelação de casal, eu e a minha ex-companheira. Isso, vocês podem ver então que a constelação ela resolveu uma questão, né? E que a gente pode se separar de uma forma muito legal, com todo o respeito que merece. E a Liane, então, foi aqui onde eu busquei e estudei por, no mínimo, 3 anos, um grupo de estudos, como esse que eu estou desenvolvendo às quintas à noite, grupos de estudos, onde por 3 anos eu participei de grupos de constelação familiar com ela. A gente não trabalhava com a ferramenta online, somente à distância, com o telefone na época, né? E com ela eu também participei da formação das novas constelações familiares, sistêmicas e quânticas, e onde ela, né, me formou e me abriu todo esse conhecimento. Então eu falo deles para que nesta maneira eu possa honrá-los, honrar aos que vieram antes, aos maiores, e honrar o conhecimento que chegou até mim, que agora, nesse momento, eu posso estar compartilhando com todos vocês e com um sentimento, uma sensação de gratidão incomensurável. É maravilhoso, é muito bom a gente poder devolver tudo que a gente recebe, né? A gente usa esse conceito assim. Eu recebi tanto, né, dela, daquilo que o Bert criou, que a Brigitte desenvolve ainda, o que a Liane me ensinou e me formou. Eu recebi tanto deles e que hoje eu continuo e farei isso até a última das minhas constelações, sabe-se lá, agradecendo a eles. A gratidão é, para mim, né, a forma onde eu posso retribuir tudo o que eu recebi. Certo? Então, eu sou Marcos de Castilhos, eu sou terapeuta integrativo, certo? E constelador familiar sistêmico e quântico. E agora, minha gente,
finalizando, nesta aula eu vou fazer uma visualização, ok? Em especial na primeira aula, nós vamos fazer uma visualização de ancoramento, que eu vou fazer na sequência das aulas no início, hoje eu vou fazer com vocês no final, para que a gente termine de uma forma onde todo mundo possa ficar reverberando dentro dessa sintonia e ficar mais ancorado, mais sintonizado consigo e com esse conhecimento. Beleza? Vamos lá, então? Eu vou pedir para vocês agora, amorosamente, que vocês ajustem o corpo de vocês na cadeira, que coloque os pés no chão, que de alguma maneira busque não ser interrompido por o que for externo. Alinha a tua coluna, tirando do encosto da cadeira. Fecha teus olhos. Solta as mãos sobre as coxas. Busca imobilidade. O estado de presença. Nós vamos trabalhar muito isso. Sinta-se no aqui e agora, o único lugar que existe, o único tempo que existe. É o aqui e o agora. Tu és agora consciência, porque o corpo, que é a manifestação, estará imóvel. A gente vai, ou a consciência, observando a manifestação. Quando vier algum pensamento que te leva para outro lugar, dê um sorriso, agradeça o pensamento e volta. Pensando, tu pode usar essa palavra como um carinho. Pensando, agora eu volto para cá. E volta. Se tu disser pensando, já volta. Seja observador da tua existência nesse momento. Observa a tua respiração. Observa a circulação do teu sangue. Observa os sons internos do teu corpo. Experimenta não intelectualizar nada. Não buscar entender absolutamente nada. Se entregue. Observe a ti mesmo. Observe a tua respiração com a boca fechada, somente respiração pelo órgão respiratório que é o nariz. Se permite entrar nesse estado de tranquilidade. Agora eu vou pedir para que tu leve a tua consciência, que eu vou chamar também de foco algumas vezes, à sola dos teus pés. Sente que elas tocam o chão. Tu pode criar todas as imagens e eu vou sugeri-las. Sinta que esses pés, não importando a distância que tu estejas da terra, sinta que tu toca a terra. Sinta o frescor da terra, a umidade da terra. Sinta que é o planeta que tu estás habitando, tu estás com os pés sobre ele. Imagina que dos teus pés saem raízes como de uma árvore
que vão entrando nos sulcos da Terra, penetrando na Terra. De uma forma bem rápida, tu pode levar essas raízes até o centro do nosso planeta. Se tu imaginou rochas incandescentes, tu já pode estar sentindo um calorzinho gostoso que não queima. Rochas amarela, laranja, avermelhada. É a tua conexão com o centro do planeta. Tu é feito da mesma matéria. E de onde tu voltarás? Sinta agora que esse calorzinho desta energia do magma sobe pelas tuas raízes e entra pelos teus pés. E começa a subir no teu corpo. Pés, tornozelo, pernas, joelho, coxas. Vai escaneando como se subindo o ventre, o sexo, até a altura do umbigo, num ponto entre a coluna e o umbigo. Ali nós temos um centro de energia, que é a tua conexão com a Terra. É o Hara, no hinduísmo, no sânscrito, da cultura hindu, do yoga. É o Tanchen inferior, na medicina chinesa, no taoísmo. É o centro de energia de manifestação. Sente essa ligação com o centro da Terra. Eu só estou relembrando. Essa ligação foi relembrada. Permite que ela continue. E leva a tua atenção agora para o topo da tua cabeça. No topo da tua cabeça, ali onde era a moleirinha, imagina que sai um tubo, como se fosse um feixe de fios pequenos, até o mais distante das estrelas do céu, até o vazio. Tu já pode estar sentindo algo próximo de um frescor, algo próximo de uma energia fria, azulada ao negro, que entra pelo topo da cabeça, até o centro do crânio, onde fica a pituitária e a hipófise. Essa é a tua conexão com a consciência, com o vazio. São os dois pontos de conexão. A consciência e a manifestação. O feminino é a consciência. O masculino é a consciência. E o feminino é a manifestação. O grande pai acima, no céu, a grande mãe abaixo na terra. Agora eu vou pedir para ti levar o teu foco para os dois pontos ao mesmo tempo. Enquanto a energia feminina, telúrica, sobe, seguindo a coluna em direção ao centro do teu peito, a energia masculina desce em direção ao teu peito, seguindo a coluna também. E elas se encontram ali, no centro do teu peito, ali na tima, entre o ti e o coração. Tu pode pegar a imagem do yin e yang, onde elas se misturam, uma está dentro da outra, sem perder a sua característica. O yin feminino contém o masculino e é contido por ele.
Sente que todas essas partes, todas as duas, se juntam, se mesclam, sem perder a sua característica, e tu percebe que elas se expandem pelo teu corpo, até os limites do teu corpo físico. Eu estou relembrando que esse princípio masculino, divino, que é chamado de elétrons no teu corpo, o princípio feminino, a grande mãe, que são, desculpa, os prótons e elétrons, tá? O próton masculino, os elétrons feminino. Energia elétrica feminina, a energia magnética masculina. Eles estão em todas as tuas células. Todas as tuas células do teu corpo. Reconhece isso e sente isso. Este é o teu lugar, conectado à Terra e conectado ao céu. Imagina que essa energia que veio lá do centro do planeta, ela também vai chegar até o coração, mas ela também vai subir, passando pela energia masculina, pelo centro de energia de consciência na cabeça, e sai pelo topo da cabeça e vai até o infinito. E ela retorna, entrando por debaixo, porque, né, o planeta Terra está nesse infinito e ele não existe lado, nem início, nem fim. Então ela vai e entra pela Terra, fazendo um círculo ascendente, manifestação ascende. E um ciclo descendente, essa energia da consciência desce. Descer e subir são conceitos, né? Ele desce pela cabeça, passa pelo coração, vai até o Hara, até o Tantien inferior, desce pelas pernas, raízes, centro do planeta, sai por o outro lado do planeta e também faz esse retorno para voltar para o topo. Então, tu pode imaginar como se fosse uma maçã e as duas partes dela, né? Então, é uma que desce e outra que sobe. Elas estão fazendo esse círculo constante, que vão formando como se fosse uma maçã, com seus vórtices, de cima e embaixo. Sente isso, que tu é o centro desse vórtex. Sinta isso. Este é o teu lugar. Este é o teu lugar. Filho e filha da terra e do céu. Esse encontro no centro do teu corpo aconteceu exatamente na tua concepção. E a vida se fez. E ocupou a matéria, se desenvolveu, está aqui hoje, presente. Tu estás aqui presente hoje e agora. Este é o teu lugar. Percebe este lugar. Este é o teu. Ok, minha gente? Agora, dá uma boa respirada. Pode soltar o som. Não abre os olhos ainda. Não abra ainda. Espera um pouco. Vai habitando o teu corpo devagarinho, mexendo com as pontas, mexendo com os membros, esticando, mexendo a coluna devagarinho. E por último, tu pode abrir os teus olhos.
Registra. Escreve e registra como tu estás se sentindo agora. Isso é muito importante. Não intelectualiza, mas observa. Isso é mais importante. Observar como nós estamos e como tu estás se sentindo agora. Registra isso. Tu pode escrever, tu pode nos mandar. A gente ficaria feliz só em receber como está se sentindo agora, depois desta visualização de conexão, céu e terra. Ok? Com amor, com muito respeito e com uma gratidão imensa a todos que participaram. Eu me despeço de vocês. Beijo no coração. Sigamos em paz. Até lá, o próximo encontro. Ao segundo encontro.